Ó o Negrão! Chega mais com tudo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Já a gente fala do jogo do Galo. Vamos agora de Galo, que abriu o Brasileirão fora de casa em Itaquera, em São Paulo. 0-0. Não teve gol, mas teve muita polêmica. A primeira parada de uma longa jornada. Começa o Campeonato Brasileiro para Corinthians e Atlético Brasil. Antes da bola rolar, a cordialidade entre os adversários que só durou até o som do apito inicial. Aquela gentileza toda ficou pro início do jogo, viu? Logo no primeiro lance, sem tocar na bola, Yuri Alberto sofre a falta e já vem cartão. Com menos de 1 minuto de jogo, um amarelo para começar uma sequência de cartões distribuídos. Em um desses cartões, um lance que deixou todo o time atleticano na bronca. O desarme do Fagner, ele deixa um pouco a mais o pé. E aí tem que dar uma olhada se é um ato disciplinar ou não. Ainda no intervalo, o Atlético publicou imagens de como ficou, olha só, a coxa do Zaratio. E depois da partida, uma nota repudiando a condução da arbitragem no jogo. Isso é jogo brusco grave, é brutalidade, é força excessiva, é com risco de lesionar o adversário. Portanto, na minha avaliação, é uma entrada para cartão vermelho. Pouco importava se era só a primeira rodada. No campo, a batalha era intensa como uma partida de mata-mata. Essa intensidade se espalhava pelo estádio na beira do campo. Toda vez que o Atlético perde a bola, ele começa uma gritaria aqui pro pessoal tentar retomar. E ao redor dele, a torcida do Corinthians faz a festa. Todo esse vigor, porém, não refletia em chances claras para nenhuma das equipes. Até que o torcedor atleticano teve um déjà vu. Parece que já tinha visto aquela cena antes na final do Mineiro. Saravia de novo de cabeça. Lance igualzinho do primeiro gol do Galo no último domingo, na final do estadual. Um lance muito parecido com o que o Saravia fez. Só que dessa vez não valeu e o impedimento foi marcado. Chegando na marca dos 45 minutos, outra polêmica. Você lembra que o Batalha tomou cartão no primeiro lance do jogo, né? Tomar o segundo amarelo, ele vai ser expulso. O Corinthians praticamente vai jogar meio jogo com um homem a mais. Eu sinto uma, vou dizer uma palavra, impotência, né? Eu sinto muita impotência. Eu tomo o primeiro amarelo aos 15 segundos do jogo. E o segundo amarelo também é bem polêmico, mas a gente tem que aceitar e continuar trabalhando. Muito trabalho para tentar diminuir a desvantagem numérica em campo. O Everson, por exemplo, trabalhou para evitar que essa jogadaça do Wesley terminasse em gol. Espalma, Everson! Pro Atlético tentar encontrar o seu gol, quem desencantou nas últimas partidas teve que sair do banco. Paulinho sai, entra Scarpa. E esperar os 51 da segunda etapa para quase mudar o rumo dessa história. Bateu Cássio! Poderíamos ter vencido quase ali no final, mas o Corinthians tem um grande goleiro. Fim de jogo com 10 em campo por mais de 50 minutos. E um 0-0 no placar que deixa um ponto com gostinho de 3, né, pelas circunstâncias. Me sinto orgulhoso. Me sinto orgulhoso. Jogamos com caráter e personalidade. Fizemos praticamente um 11 contra 11, onde pressionamos o Corinthians no seu campo. Claro que a gente veio para sair com a vitória, mas dentro do ocorrido, o empate foi um bom início de campeonato. Segunda-feira sem Henrique Fernandes no Globo Esporte, não é segunda-feira. E agora segunda-feira com o Campeonato Brasileiro, né? Sempre repercutindo a rodada. Bom demais, seja bem-vindo. Vamos falar desse 0-0 Galo e Corinthians. Isso. O Batalha foi expulso, mas antes ele estava exercendo uma função diferente. Função diferente, né? O Batalha jogou de zagueiro. Às vezes a gente se apega demais à posição. Olha como o Batalha jogou ali entre o Lemos e o Gemerson. Mesma função que o Fux, por exemplo, fez na final do Mineiro, quando o Milito aplicou pela primeira vez o seu sistema com 3 zagueiros. Com bola ele se adiantava um pouquinho mais, mas jogou ali entre os 2 defensores. E essa posição dele de zagueiro, pra mim, teve um peso enorme no lance da expulsão. Ele já tinha um amarelo logo no início do jogo, né? Tava pendurado. E ele muitas vezes tinha que marcar de perto o Yuri Alberto. Aí tem aquele enrosco, o árbitro pra mim foi muito rigoroso. Mas esse tipo de jogada, normalmente, quem se expõe mais é o zagueiro. Como o último homem, não pode deixar o atacante girar, acaba puxando. Derrubou, acho até que acertou na expulsão do Batalha o árbitro, mas a expulsão do Fagner era obrigatória. Atlético prejudicado. Ficou com a coxa toda machucada. Foi muito mal. Agora falando em coxa, vamos falar do Hulk. O Hulk saiu mais uma vez antes do final da partida e agora o Galo não estava vencendo, né? Pela primeira vez, ele é substituído com o Galo sem estar em vantagem no placar. Tava 0-0 o jogo, permaneceu 0-0.
Eu acho que ele sai sempre muito sereno, tá muito claro que ele e Milito tem um acordo para ele, quando sentir um pouco mais o desgaste, ser sacado para evitar lesão, evitar problemas. Eu acho que é uma atitude acertada, porque na reta final da temporada o Hulk tem que estar voando e dosar um pouco mais os minutos agora pode fazer ele chegar mais forte no final. Tá certo, Henrique, Vamos de volta, segundos. Um ataque do Corinthians foi parado por falta por Batalha, volante do Atlético, ele levou cartão amarelo. Quanto a isso aí não houve muita reclamação não. Na sequência do primeiro tempo, um lance gerou reclamação do lado do Atlético. Vou falar das escolhas do Milito em instantes também para começar, mas só contextualizando esses cenários que interferiram neste 0-0 de ontem lá na Arena Corinthians. O Fagner teve um lance de dupla jogada violenta, digamos assim. Primeiro, num combate ao Guilherme Arana, onde ele teria até cometido um pênalti, entrou por cima, e no mesmo lance, na sequência, o pé alto em direção ao Matias Zarate. O Atlético divulgou nas redes sociais, o Zarate ficou com marca da trava da chuteira do Fagner. Bom, a vida seguiu, o Fagner levou simplesmente um cartão amarelo, não houve penalidade, não houve nada mais grave, inclusive nem falta naquele momento porque a jogada continuou, o juiz interpretou ali como uma certa vantagem, enfim. A vida seguiu. No fim do primeiro tempo, um lançamento em profundidade, o Batalha foi envolvido nesse lance de defesa com o Yuri Alberto, atacante do Corinthians. A arbitragem entendeu que foi falta para amarelo e o Batalha foi expulso. Isso ao fim do primeiro tempo, já nos acréscimos da etapa inicial. O jogo ficou condicionado a este cenário. Lembrando que o Milito escalou o Atlético ontem com uma alteração, aliás, com alterações, né? O Atlético tem mudado bastante. Ontem o Scarpa, que havia sido titular, foi pro banco de reservas, entrou só na reta final, na vaga do Paulinho. O setor de meio campo teve Otávio, Batalha, Zaratio e Igor Gomes. E o sistema defensivo tá ficando aí mais conhecido, com Saravia, Arana, com Lemos, Gemerson. Bom, esse Atlético aí não levou tantos perigos assim do Corinthians, controlou as situações ali, tomou decisões, algumas erradas, que poderiam ter fazido o Atlético sair em vantagem ainda na etapa inicial, mas o placar mostrou 0-0. Apenas 2 chutes a gol do Corinthians, 3 chutes a gol do Atlético, que teve 52% de posse de bola nessa partida, que ficou protagonizada pelo acúmulo de cartões, né? Considerando cartões dados em campo e fora dele, foram 15 cartões distribuídos no jogo pelo árbitro da partida. Vamos lá, falar com o Hulk, atacante do Atlético. Ele comentou a importância do jogo e falou da atuação da arbitragem. Jogo grande, jogo de duas grandes equipes, camisas de peso, né? Um estádio maravilhoso que é a Neoquímica, né? O Corinthians, que merece muito respeito e atenção. A gente sabia que ia ser um jogo pegado, né? E a gente fica gratificado pelo desempenho dos nossos companheiros aqui hoje, nosso time. Queríamos ter saído com a vitória, mas infelizmente tivemos que jogar com a menos ali, tivemos que correr ainda mais e ter inteligência para saber defender, e graças a Deus não tomamos gol. Hulk, eu queria que você falasse sobre a questão da arbitragem. Eu estava conversando com o Paulinho lá do outro lado e ele falou assim, a gente não tem diálogo com o árbitro. O Wesley, um menino jovem, ele já falou também, eu prefiro nem falar com o árbitro porque ele disse que ia aplicar cartão amarelo. Como que você vê essa questão da necessidade de um diálogo correto entre os jogadores e a arbitragem? Cara, uma das coisas que eu sempre cobro da arbitragem é a questão do respeito, do diálogo com o jogador. E hoje eu não posso ser injusto. Pelo menos o árbitro hoje ele tentou conversar bastante comigo e com o Cássio, que éramos os capitães das equipes. Quanto errar e acertar, não vou entrar em detalhe. Se ele não quis escutar outros jogadores, eu não sei que critério eles usam, eu sei que foi passado pra gente que os capitães sim têm autonomia e autoridade para conversar com os árbitros, e hoje, pelo menos em questão de diálogo, o árbitro teve comigo, eu não posso queixar disso. Como eu falei, errar, acertar faz parte. Se ele errou hoje, eu não sei. Questão da expulsão do Batalha, questão do vermelho ali na entrada do Fagner no Zarate, se era para vermelho ou não posso questionar essas duas situações, mas assim, questão de respeito, ele teve muito respeito comigo, né, e eu com ele como capitão, então isso eu não posso queixar. Gemerson, zagueiro do Atlético, falou sobre a grande atuação dele e do time na partida. Acho que toda a equipe, né, não só eu, mas acho que toda a equipe tá de parabéns pela entrega, com um a menos, né? Sabemos que é muito difícil jogar aqui, mas a gente soube controlar o jogo ali depois da expulsão. Voltamos com o segundo tempo com uma estratégia diferente ali pro contra-ataque. E foi bem, a gente fez bem ali, quase que saiu um golzinho no final aí com esse carro, mas a equipe toda tá de parabéns. E você também quase, né? Acabou se chocando na trave ali, foi por pouco, né, cara? Porque o campo é muito rápido, né? Quando a bola bateu ali, como tá molhado, então ela ganhou mais velocidade. Aí não deu tempo de eu chegar, mas
bom, faz parte do importante, é o ponto que a gente conseguiu aqui. Você já jogou aqui no Corinthians, aqui o time adversário saindo com um ponto, ainda mais nas circunstâncias, é para comemorar ou não? Pelas circunstâncias, sim, com a menos, né? Eu acho que quando tava 11-11 a gente tava conseguindo controlar, tava impondo nosso jogo, né? Que o professor Milito ali colocou pra gente no início do jogo. Só que uma pena, eu acho que ali o juiz, acho que é o primeiro jogo dele na Série A, né? E pegar um jogo com essa importância, eu acho que é muito difícil. Acho que em algumas marcações ali que ele teve ali, eu acho que ele meio que se atrapalhou, mas faz parte, né? Agora é seguir de cabeça erguida e ter um jogo importante também contra o Criciúma agora em casa, né? E o Gabriel Milito, técnico do Atlético, destacou a maneira como o Atlético encarou a partida e a postura dos atletas em campo, em especial um jogo com um empate, jogando o segundo tempo inteiro com um a menos, né? Vinimos con la intención de hacer nuestro juego y ganar. Esa es la realidad. Lógicamente que el partido fue totalmente condicionado con la expulsión de Bataglia y quedar con uno menos. Eso nos obligó a cambiar el plan de juego y tuvimos que replegarnos un poco más en nuestro campo y intentar atacar de contra. ¿Sí? Primer tiempo el plan era presionar en su campo, que no puedan jugar en corto porque es un equipo de mucha calidad y si juegan en corto van progresando en el campo y generan mucho peligro. Entonces muchas veces hasta hemos jugado mano a mano en mitad de campo y hemos quitado muchas bolas, muchas, y tuvimos sí muchos contragolpes con sensación de peligro que no se tradujeron en situaciones de gol porque no finalizamos, no estuvimos por ahí tan finos en las finalizaciones, pero sí eran claras ocasiones para que se conviertan en situaciones de gol y en gol a partir de nuestra recuperación. El primer tiempo del partido, del juego, fue creo que muy más que aceptable y muy bueno de parte de todo el equipo. Y el segundo tiempo tuvimos que jugar con mucho orden, con mucho corazón, con mucho esfuerzo porque teníamos un jugador menos, pero teníamos que controlar sus ataques. Y sabíamos y sentíamos de que alguna situación a partir del contragolpe íbamos a tener. Y hubo también sensación de peligro, inclusive casi lo ganamos en la última jugada con la falta del tiro libre frontal de Scarpa. Felicitar a los jugadores, hay que competir así, con esta misma pasión, con este mismo deseo, y esto como punto de partida. Aí, Gabriel Milito. Álvaro Damião tá na área com mais do Atlético. Alô, Álvaro, um abraço. Ô, Cirilo, um abraço pra você, um abraço pros ouvintes do Rádio Esporte. Cirilo, vamos começar falando do time que estreou ontem no Campeonato Brasileiro e empatou com o Corinthians por 0-0. Depois a gente fala da arbitragem, porque o Atlético está bravo com a arbitragem. Os jogadores do Atlético voltaram ontem mesmo de São Paulo. O pensamento do Galo agora é o Criciúma. Quarta-feira o Atlético recebe o Criciúma na Arena MRV, jogo marcado para as 8 horas da noite. Serão 2 jogos seguidos em casa pelo Campeonato Brasileiro. Se contar a Libertadores, 3 jogos seguidos em casa. Serão 2 pelo Brasileiro, como eu disse. Quarta-feira o Criciúma e no sábado o clássico contra o Cruzeiro. Na outra semana, o Atlético joga contra o Peñarol, também na Arena MRV e pela Copa Libertadores. 3 jogos dentro de casa tem o Atlético a partir de agora. Para esse jogo contra o Criciúma, a preocupação do Atlético é em relação ao Zaratio, por causa da pancada que ele tomou no joelho no lance do jogo ontem contra a equipe do Corinthians. Inclusive que o Atlético reclamou porque queria a expulsão do Fagner, jogador da equipe corintiana, o que não aconteceu. E por causa dessa pancada no joelho, ele será reavaliado nesta segunda-feira, vai ser reavaliado amanhã, terça-feira, mas para quarta-feira não acreditamos no retorno do Zaratio. Isso porque não há também a necessidade de colocar o jogador em campo na próxima quarta-feira. Então o Atlético vai trabalhar, preparar o Zaratio para o jogo do final de semana contra a equipe do Cruzeiro. O Atlético está negociando 2 jogadores. O Grêmio está interessado na contratação do Edenilson. E o Santos interessado na contratação do Patrick. Os 2 devem deixar o Atlético ainda esta semana, Cirilo. Beleza, Álvaro Damião.